daquela série, Perguntas que um dia Jesus fez. Mas você deve ter percebido que muita gente esticou a celebração do Dia dos Pais, não foi? Olha aí para o seu lado. Vou dar a mesma sugestão que dei alguns dias atrás. Você agora vai fazer o evangelismo digital. Gente que não está aqui, que você está sentindo falta, você passa assim, carinhosamente, aquele puxãozinho de orelha. Por que você não veio, tá? Sentir sua falta, manda o link do culto. Talvez um amigo, alguém, um filho, que não esteja nem aqui no país, fala português, entende o culto em português, manda para essa criatura o link do culto e abençoe outras vidas. Foi surpreendente o alcance, viu, naquela ocasião. Nós tivemos um acréscimo significativo do número de visitas, de gente que esteve acompanhando o culto. Não desperdice essa oportunidade de transformar o culto que celebramos aqui em um instrumento de Deus para abençoar quem está alhures. Sabe? Quem está tão longe deste lugar. Perguntas que um dia Jesus fez. O texto de hoje está aí, Lucas capítulo 7, versos de 36 a 50. Mas eu acredito que eu não vou ler todo o texto. Na verdade, eu vou ler apenas o versículo de número 47 e o versículo de número 48, e não de Lucas 7. Eu acho que eu estava comprometido aqui. Não é Lucas 7, é Lucas 22. Perdão, 47 e 48 são os versos que vou ler. Lucas, repito, capítulo 22, versos 47 e 48. Se quiser fazer a correção já no slide, pode fazê-lo. O texto sagrado que indico, ele diz assim: enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse, aqui está a pergunta: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Esta é a pergunta. Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Eu não sei, mas você deve ter visto, a repercussão que teve foi muito grande. O episódio de infidelidade registrado num show do Coldplay. Lembram-se disso? Gente, isso correu o mundo, não foi? Eu coloquei a imagem, coloquei uma tarjazinha, mas você já sabe muito bem a fisionomia desses dois personagens. Eu soube que ele pediu afastamento da empresa e ela foi afastada, ela que trabalhava no setor de RH. Mas eu vou lhes dizer o que foi que me chamou de fato a atenção. Foi um texto publicado no Estadão, e o texto começou dizendo assim: os dias em que você podia ter um caso extraconjugal, ou gritar com um comissário, ou intimidar seus vizinhos em paz, acabaram. E aí o texto prossegue: na era da internet as câmeras estão sempre gravando e os piores momentos das pessoas atraem milhões de olhares enquanto o público online se aglomera para opinar. Eu li isso mesmo, irmãos? Quer dizer que antes da gente podia fazer em paz, o problema é que hoje existe a exposição? O problema é que aquela imagem vazou e outras pessoas viram aquilo que antes escondido eu fazia. Será que agora ninguém me deixa em paz para que eu possa trair, pecar, fazer o errado, corromper alguém, tratar mal, cometer um crime? Eu fiquei indignado, irmãos, não só pela imagem, pelo registro, mas muito mais pela forma como que foi tratado aqui neste texto. Sinceramente, irmãos, isso me trouxe um mal-estar. Eu acho que a expressão melhor talvez seja esta. Eu reconheço, sabe, que às vezes a gente se surpreende com o comportamento de alguém. Às vezes ele faz, ela faz alguma coisa com você e você para e diz por um momento: eu nunca esperei isso dele. Eu pensava que eu conhecia, mas agora eu vejo que eu não conhecia essa criatura. Eu nunca imaginei, pastor, que eu iria passar por tais coisas. Mas eu vou lhe dizer, sabe, eu tenho percebido que esta é uma afirmação que Deus jamais irá fazer. Deus jamais lhe dirá: eu não esperava isso de você. Porque não há nada que eu faça, não há nada que você faça que surpreenda,
que pegue Deus como que de surpresa, e de repente Deus olha para Judas, olha para mim, olha para você e vai dizer: eu não esperava que um dia você fosse fazer algo assim. Deus sempre soube. E o curioso, e é isso que nos incomoda, e a gente fica se perguntando: meu Deus, mesmo o Senhor sabendo quem eu sou, o Senhor me chamou para o ministério. Mesmo o Senhor sabendo quem eu sou, o Senhor me ama. Mesmo o Senhor sabendo quem eu sou, o Senhor me chama para a tua obra, para uma missão. Eu vou insistir com isso, sabem? Porque a pergunta de Jesus, ela não é marcada pela surpresa. Jesus aqui, ele não se move pela surpresa, mas pela necessidade de Judas ser confrontado. Quando ele faz aquela pergunta: Judas, é assim que você trai aquele que é o Filho do Homem? É com um beijo? Não há surpresa por trás das palavras de Jesus. Aliás, não há surpresa nem para o leitor do Evangelho. Eu não sei se você já percebeu, mas, por exemplo, no Evangelho de Marcos, antes de registrar o momento da traição, em capítulo 14, versículo 44, o evangelista escreve dizendo assim: o traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem deve prender. Quando eu cumprimentar com um beijo, então poderão levá-lo em segurança. Então, para quem está lendo o texto sagrado, a forma de identificar Jesus fica claro. Isso foi planejado, isso foi decidido. Judas já havia acordado isso. E uma coisa que para mim é surpreendente é que a expressão catafilei, e beijar aqui é fili, ela significa beijar com ternura, com intensidade ou repetidamente. Essa palavra é usada assim somente no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. E o que é que eles querem registrar? É que não foi um beijo de saudação, que normalmente acontecia inclusive entre os homens, entre um rabino e os seus discípulos. Não era algo incomum. Mas a forma como Jesus foi beijado, segundo esses dois evangelhos, foi de uma forma intensa. Foi um tratamento que parecia revelar carinho, que, quem sabe, foi repetido. E aqui está a minha indignação e a sua indignação. Jesus não está surpreso, mas o que salta aos meus olhos e salta aos seus olhos é aquilo que a gente chama da dor da traição. E aqui eu quero apresentar-lhes, apesar de aparecer o número 2, 4 verdades que você precisa saber sobre essa coisa chamada traição. Se eu estivesse aqui, se no santuário hoje o meu professor de homilética aqui estivesse, ele iria chamar a minha atenção. Porque uma das coisas que a gente aprende é que os pontos de um sermão, eles devem ser equilibrados. Você não deve falar muito em um momento e pouco no outro. Gente, eu não consegui fazer. Quando chegou nesse momento, o número 2 se estendeu. Mas como Paulo Weiler não está entre nós, já está na glória, os irmãos fiquem tranquilos. 4 coisas que você precisa saber sobre traição e que a história de Judas, a traição de Judas, nos ensina. Primeira delas é que a traição pode acontecer nos lugares e nos momentos mais improváveis. Eu tenho acompanhado pessoas que passaram pela dor da traição. E algumas vezes, irmãos, não é só o fato de ser traído, mas da traição ter acontecido num momento tão inesperado. Como é possível que isso aconteceu na hora em que os nossos filhos estão se preparando para prestar vestibular? Como é possível que isso tenha acontecido agora, que eu estou passando por uma enfermidade, vou precisar cuidar da minha saúde? Eu não sei se você já passou por uma situação assim, mas algumas vezes a traição acontece nos momentos mais improváveis. E mais aqui, sabe, não é só nos momentos mais improváveis, nos lugares mais improváveis. Foi em nossa casa, foi no nosso quarto, foi no ambiente em que nós temos a nossa intimidade, foi lá dentro, pastor. Eles viajaram para o mesmo lugar onde nós viajamos. Eles foram para o mesmo restaurante que nós frequentamos, pediram a mesma coisa.
Entendem? A traição, ela se torna ainda mais dolorosa, porque ela acontece em um momento, em uma hora, em uma situação completamente desconfortável, inesperada, e num lugar que tem um valor simbólico para aquele que foi traído. E você vai me perguntar, sim, pastor, mas o que isso tem a ver com a história de Judas? Eu vou lhe dizer. Preste atenção, porque a Bíblia vai me dizer assim, no capítulo 14, verso 32 de Marcos. Jesus, então, junto com os 2 discípulos, foram a um lugar, 3 discípulos foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos, o que foi que ele disse? Sentem-se aqui enquanto vou orar. Você se recorda o que aconteceu ao longo da noite? O que é que Jesus foi fazer naquele jardim? O que é que está escrito? Ele foi orar. Você já imaginou ele receber a visita de Judas, ser traído ao final de uma noite de oração? É por isso que eu volto a dizer, às vezes situações assim acontecem. Deixa-me fazer uma petição. Você que tem, eu acho que aquele pessoal que trabalha com fisioterapia, essas coisas são excelentes para abrir, não é? Olha, eu não disse? Obrigado. Não sei porquê, irmãos, mas sempre que eu abro esse negócio, às vezes eu tenho a impressão de que algumas coisas são fechadas para não serem abertas. E este é um deles. Já aconteceu com você da água saltar? Parece que ela cria vida, pula, sabe? Molha a roupa da gente. Com licença, viu? E se você tiver com sede, lamento. Daqui a pouco você vai beber também. Uma noite em oração. E quando o dia amanhece, o que é que a Bíblia diz? Lá está Judas. Só para não perder o fio da história. Eu estou lhe dizendo isso por quê? Porque a traição aconteceu num momento improvável. Ninguém espera passar por uma situação assim depois de uma noite em oração. Pastor, eu venho orando pelo nosso casamento, venho orando pelo nosso filho, venho orando pelo trabalho na empresa, mas eu vivendo toda essa intimidade com Deus, eu sou surpreendido com alguém que puxou o meu tapete lá no meu trabalho, tem me perseguido, tem feito isto ou aquilo. E não é só a hora que Judas escolheu para trair Jesus. Eu vou mais longe, irmãos. O texto vai me dizer assim, capítulo 18, verso 2 do Evangelho de João. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Aquele era um lugar para orar junto. Aquele era um lugar de oração. Mas Judas transformou aquele que era um lugar de oração em um lugar de traição. É impressionante, mas o templo de Jerusalém, o que é que Jesus diz? Minha casa será chamada casa de oração. Mas aquela gente transformou a casa de oração em um covil de ladrões. Eu quero lhe dizer novamente, se você passou por uma situação assim, de traição, eu não esperava que isso acontecesse exatamente nesse momento, mas logo num lugar que tem um valor simbólico tão grande em nossa relação, eu vou lhe dizer, Deus sabe a dor que isto causa. O livro de Hebreus diz que o Senhor sentiu as nossas dores e por isso pode nos socorrer. Ele sabe o quão doloroso é ser traído. E o texto sagrado está me mostrando que eu preciso ficar atento. E quando eu digo isso, eu quero dizer a você, olha, caminhe de joelhos. Caminhe em oração. Não julgue que a noite em oração foi um desperdício, porque ao final da oração, você conheceu a dor de ser traído. Talvez você não entenda agora o que vou lhe dizer. Mas quando a traição encontra um homem ou uma mulher que vem de uma experiência profunda de intimidade com Deus, as coisas são enfrentadas de uma forma diferente, irmãos. Infeliz é aquele que é traído sem antes ter passado uma noite em oração na presença do Senhor. Porque a oração não vai impedir que algumas coisas aconteçam, algumas coisas desagradáveis aconteçam comigo ou com você, mas vai me fortalecer, vai lhe fortalecer para enfrentar esta dura realidade. Segunda coisa que todos nós precisamos saber acerca da traição: o traidor pode estar entre aqueles que foram escolhidos debaixo de oração, irmãos.
E aí você diz, mas pastor, eu não consigo entender, eu orei tanto, eu pedi tanto a Deus, eu pedi sinais, Senhor, se não for da tua vontade, fecha essa porta, abra aquela, não me deixe entrar nesta empresa, que meu currículo não seja aceito, que o contrato não seja assinado, se não é da tua vontade comprar este imóvel, sabe? A gente coloca tudo, a gente se prepara, sabe? A gente vive essa experiência profunda, mas se eu lhe disser que a traição pode também acontecer em uma situação assim. Na história bíblica, a história de Judas, quando Lucas escreve lá no capítulo 22, no versículo 47, ele diz assim: chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Havia necessidade dele escrever um dos 12, irmãos? Todo mundo sabe, Judas. Todos os que estão lendo o Evangelho estão acompanhando a história. Mas ele faz questão de dizer que o traidor estava entre os 12. Ah, mas, pastor, eu orei tanto, eu vou só lhe dizer que os 12, quando foram escolhidos, há um registro em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 12, que diz o seguinte: que certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Até aqui tudo bem? Aí o texto diz que quando amanheceu, ele reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Aparece uma relação de 11 nomes. E o 12º nome aparece assim: estes são os seus nomes. E o 12º nome, Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Essa é a tradução da Nova Versão Transformadora. A tradução da NVI, eu não sei se é a que você possui, diz assim: que veio a ser o traidor. É preciso entender que de fato é esse o significado do texto em grego, sabiam? É como se o texto dissesse: Jesus nunca chamou um traidor, chamou Judas. Consegue entender a diferença? Jesus chamou Judas, aquele que veio a ser o traidor. É por isso que eu leio essa história e percebo, sabe, irmãos, que mesmo nas escolhas que fazemos, pautadas, sabe, na vontade de Deus, eu tenho encontrado tanta gente insegura que me pergunta e às vezes querem que eu tome a decisão, que eu sinalize. Eu não posso fazer isso. Mas estão tão inseguros e querem saber. Eu acho que há tanta sinceridade. Essa gente não quer errar na escolha. E por isso oram, multiplicam as orações, clamam a Senhor, passam a noite inteira orando. E de repente o 12º é Judas, aquele que veio a ser um traidor. Por isso, o fato de você ter orado, ter clamado, talvez não impeça que uma situação de desgosto, uma situação de frustração, de decepção aconteça ao longo da história. Vou mais longe. Há uma terceira coisa que todos nós precisamos saber sobre traição. Tudo bem com os irmãos? Vou continuar. É quando eu leio o texto sagrado, irmãos, e percebo que a traição pode acontecer entre os que receberam poder contra o mal. Vou explicar. Eu disse aos irmãos há pouco, aquilo que os irmãos já sabem, que Judas era um dos 12. Abra o texto em Marcos capítulo 6, versículo 7. E lá está escrito assim, que Jesus reuniu os 12 e começou a enviá-los. E aí o texto diz que o Senhor deu exousia, deu autoridade, deu poder, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos. Judas faz parte do círculo dos 12. Ele também recebeu poder, como está escrito, para expulsar espíritos impuros. Eu continuo a ler o texto. E quando Lucas escreve a história de Judas, quando vai falar que ele foi procurar as autoridades, os sacerdotes, a Bíblia diz assim, em Lucas 22, 3. Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12. Se não for bastante, lembram-se do momento da ceia? Judas ao lado de Jesus. Aí a Bíblia vai me dizer assim: quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Aquele que foi chamado, aquele que recebeu poder sobre os espíritos impuros, foi o mesmo que sucumbiu diante do poder dos espíritos impuros.
Aquele que recebeu poder para expulsar Satanás foi o mesmo que foi alvo da obra satânica. Eu tenho encontrado tanta gente escandalizada, eu também fiquei muito revoltado, talvez seja a palavra certa. Um pastor em Bolívia veio a óbito, e provavelmente os irmãos acompanharam, que deve ter sido um caso de suicídio. Mas ouvir do líder espiritual daquela comunidade, de que ele não ia chorar a morte da bezerra, meus irmãos, aquilo me trouxe uma revolta tão grande. Um tamanho descaso. Me preocupa, sabe, irmãos, que aqueles que receberam poder para expulsar Satanás, em algum momento, sejam espaço para a manifestação da obra satânica. E aí você põe a mão na cabeça e diz: pastor, eu nunca pensei, tão santo, tão consagrado, tão santa, tão consagrada. Há algo que eu e você precisa saber: traição também acontece com aqueles que recebem poder do alto e realizam milagres, sabe, são usados por Deus de uma forma tão poderosa. Aí você põe a mão na cabeça e diz: eu não consigo imaginar como algo assim pode ter acontecido. Eu estou dizendo essas coisas, sabe, irmãos, porque eu me lembro do apóstolo Paulo conversando com a igreja e dizendo: olha, você que está de pé, cuidado para que você não caia. Cuidado para que você não caia. Eu sou muito claro para os irmãos: olha, se eu tivesse recebido a missão de destruir essa igreja, a primeira pessoa que eu ia investir seria com o pastor dessa comunidade, com a equipe de pastores dessa comunidade, com as famílias, com os professores da escola bíblica dominical. Eu faria isso, sem dúvida alguma. É por isso que eu volto a dizer, sabe, irmãos, aqueles que receberam poder do alto para lutar, expulsar, exorcizar a força do mal, às vezes são também alvo desta mesma força a que foram chamados para vencer e lutar. Bom, mas ainda existe uma quarta coisa que você precisa saber sobre traição. Traição não é um deslize. Traição é uma escolha. Como pastor, eu tenho acompanhado muitos, que eu acredito firmemente que muitos destes extremamente arrependidos pelo fato de terem errado. Mas eu vou ser bem claro com os irmãos: traição não é um deslize, aconteceu, eu não percebi, eu não sabia, e de repente aconteceu. Eu vou ler para os irmãos a história da traição de Judas. Mateus 26, versos 14 a 16, diz assim: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes. Quem é o sujeito do verbo de dirigiu-se aqui? Dirigiu. É o próprio Judas. Ele foi chamado pelos sacerdotes? Não. O que é que o texto está dizendo? Que foi ele quem foi procurar. Não é isso que está escrito, irmãos? Dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes. Quem é que faz a pergunta? E lhes perguntou. Quem é que faz a pergunta? Judas. Ele é o sujeito. Ele não está sendo envolvido, é ele que está se envolvendo. Ele não está sendo seduzido, é ele que está abrindo as portas para a sedução. E aí o texto avança, diz assim: o que me darão se eu o entregar a vocês? Quem faz a proposta, irmãos? Ele não foi aliciado. Quem faz é o próprio Judas. E aí diz o texto que eles fixaram o preço, 30 moedas de prata. Eu não sei se você se recorda, mas na lei de Moisés, 30 moedas de prata era o valor pago ao dono de um escravo, se porventura um animal, um boi, ferisse aquele escravo e o escravo viesse a morrer. O preço estipulado da traição, o valor de Jesus, é o mesmo valor que a lei decreta sobre um escravo morto por um animal. A forma de compensar aquele prejuízo era esse, 30 moedas. E eu não sei se você se recorda, sabe quando foi que isso aconteceu, gente? Eu nunca tinha percebido isso.
Isso que eu acabei de ler aos irmãos acontece imediatamente após o episódio daquela mulher que quebrou o vaso de alabastro. 300 moedas, 300 denários aos pés de Jesus. E Judas disse que aquilo era o quê? Um desperdício. Ele sai daquele lugar, ainda impactado pelo desperdício dos 300 denários, vai aos sacerdotes e se oferece para trair Jesus. E o preço? 10%, irmãos, daquilo que a mulher consagrou. Consegue perceber a mesquinhez? Aquele que julgou que 300 denários era um desperdício, colocar aos pés de Jesus, julgou ser suficiente 30 para atrair o nosso mestre. A escala de valores, sabe, o certo e o errado, a verdade e mentira. Quando eu estou envolvido num processo de traição, eu perco as referências. Eu já não sei mais o que é o melhor, o que é pior, eu já não consigo mais discernir o certo do errado. E aí, finalmente, 30 moedas de prata são suficientes para eu entregar o meu Senhor, para eu trair aquela pessoa a quem tanto amo. Sendo que eu mesmo estabeleço juízo sobre uma mulher que consagrou ao Senhor o perfume tão caro, quebrando o vaso aos seus pés. Aí o texto sagrado continua dizendo assim, que desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Consegue entender que a história não acabou ali? Não foi um acaso, não foi um deslize, não foi um acidente, foi algo planejado. E eu vou dizer algo aqui, o irmão fique bem tranquilo, bem tranquilo. Se você está passando agora este tempo, procurando uma oportunidade para trair, criando uma oportunidade para estar sozinho, criando uma oportunidade para conversar um pouco mais, se você está maquinando, sabe, buscando somente uma oportunidade de revelar essa face traidora, interrompa isso em nome de Jesus. Interrompa isso em nome de Jesus. Porque a traição, irmãos, ela às vezes começa de uma forma tão sutil. Às vezes é só um elogio. Às vezes é só um comentário na publicação. Às vezes é só uma carona. Às vezes é um almoço sozinho, os dois, um horário de trabalho. Às vezes é só uma tentativa de ganhar um pouco mais no trabalho. E você acredita que há quem olhe uma oportunidade de ganhar dinheiro sujo e olhe para os céus e diga, deve ter sido o Senhor que mandou essa oportunidade para mim? Eu já vi isso, irmãos. E já vi também quem dissesse, mas eu mereço ser feliz. Eu acredito que Deus me deu essa oportunidade, essa chance. Não, Deus não lhe deu não. Deus não lhe deu não. Porque Deus não vai lhe dar absolutamente nada que seja bênção por um caminho que Ele mesmo reprova. Deus não vai fazer isso. Aquilo que Deus faz é santo, irmãos. Essa história de dizer que Deus escreve certo por linhas tortas, torto sou eu. Torta é a minha percepção. Mas Deus é reto, irmãos, e justo. Deus é santo. E aí o texto sagrado me leva a algumas observações, sabem? Vocês já pararam para pensar nas coisas que Jesus não fez ao longo dessa história de traição? Ele poderia ter feito, mas não fez. Como eu tenho encontrado gente hoje se sentindo responsável pela traição de que foi vítima. Onde foi que eu errei? Me perguntam. Eu devo ter feito alguma coisa? O que eu fiz? Você já observou que Jesus ele não assume a responsabilidade pela traição de Judas? Vou citar o texto sagrado. Jesus está no capítulo 17 do Evangelho de João. No versículo de número 12, está escrito assim. Ele falando com Deus em oração, esta é a oração sacerdotal. Ele diz, eu tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. E aí ele diz, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Posso lhe fazer uma pergunta? Será que Jesus foi culpado pela traição de Judas? Judas passou 3 anos ao lado de Jesus. Ele teve o melhor mestre, o mestre dos mestres.
Ele viu o poder de Deus se manifestando das mais diferentes maneiras. Ele viu milagres acontecendo. Ele aprendeu diretamente da fonte, da verdade. Aí eu lhe pergunto, o erro estava em quem? No mestre? No rabino? No filho do homem? Cuidado para que você não queira assumir a responsabilidade ou o peso daquilo que não foi escolha sua. Ah, pastor, mas o desgaste de uma relação é uma outra coisa. Por mais desgastada que esteja uma relação, ela não pode servir como justificativa para um ato de traição. Por maior que seja o seu desgosto com pastor, com igreja, isso não justifica a sua infidelidade para com Deus. Absolutamente. Mas há uma segunda coisa que Jesus também não fez. Você já percebeu que Jesus não mudou a maneira de tratar aquele que o traiu? Meu Deus, isso é tão surpreendente. Quando Judas se aproxima, você se recorda qual foi a forma como Jesus se dirigiu a Judas? Ele chamou de quê, irmãos? Amigo. Jesus não estava sendo irônico, não. O meu Jesus não faria isso. Jesus não estava falando com ironia. Ele nunca deixou de amar Judas, irmãos. Judas continuou sendo alvo do seu amor, e vou mais longe. Eu não sei se você se recorda, mas há um texto em João capítulo 12, versículo 6. Ainda é naquele episódio da mulher que quebrou o vaso de alabastro. E aí o texto, e aqui você percebe claramente que o comentário é de João. Ele não está nem mais contando a história. Ele está comentando a história, porque ele diz assim: Judas disse isso, do desperdício, que a gente podia vender, dar tudo aos pobres. Aí João faz um comentário. Judas disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. É um comentário, não é um relato, não é uma narrativa, é uma observação. Mas eu fico pensando, meu Deus, quem é que colocaria na sua empresa? Eu estou vendo aqui alguns empresários, alguém que só está esperando a hora para colocar você na cruz. Aí você chama aquela criatura e diz: olha, eu vou entregar todo o controle do dinheiro da firma nas suas mãos. Quem faria isso aqui? Tem alguém? Tem alguém aqui disposto a fazê-lo? Você acredita que Jesus, ele continuou ao lado de Judas, apesar de tudo isso? Não o afastou dos encontros, levava ele para onde ia. E aqui, irmãos, me permita ainda dizer, e talvez aqui seja a coisa mais forte, sabe, irmãos? É que Jesus também não usou o seu poder para alterar as decisões de Judas. Difícil, né? É muito difícil. E aliás, se você se recorda, quando aquela multidão chegou, liderada por Judas, gente armada, Jesus olha para aquela gente, quem conta isso é João, e diz: olha, todos os dias eu estava no templo com vocês, vocês não me prenderam, não precisava ter vindo até aqui. Por que vocês estão fazendo isso agora? A sensação que eu tenho é que o texto está dizendo mais ou menos assim: aqueles sacerdotes nunca precisaram de Judas para prender Jesus. Se eles quisessem, poderiam ter feito isso em qualquer outro momento. Tudo quanto aconteceu, aí eu volto àquela coisa que lhe disse, não foi um deslize, foi uma escolha, foi uma decisão. E uma das coisas para mim surpreendentes é que Jesus, ele não usou o seu poder para alterar, para impedir a ação de Judas. Pelo contrário, leia o texto de João 13, no versículo 27, Jesus olha para Judas e ainda diz assim: disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Eu sei que isso nos traz uma perturbação enorme, especialmente para quem orou uma noite inteira, e entre os 12 aparece Judas. Eu fiquei pensando se eu deveria dizer o que vou dizer, cheguei a fazer um slide, apaguei o slide, mas acredito que eu preciso dizer-lhe, sabe? É que esta história me mostra que até a dor da traição pode ser usada por Deus com um propósito. Entenderam?
até a dor da traição, até o coração dilacerado, até a ferida que se abriu. Deus pode transformar esta dor. Deus pode canalizar esse sentimento de insegurança, de frustração, de decepção, em maturidade, em intimidade com Ele, em libertação de tantas e tantas coisas, em uma vida marcada pela misericórdia de Deus, em um joelho que vai se transformar em sustento da vida daquele homem, da vida daquela mulher pelo resto dos seus dias. Deus tem esse poder, irmãos. Mas tem uma pergunta que eu já ouvi algumas vezes. Pastor, Judas poderia ter sido perdoado? Eu não quero responder. Me permita, antes de dizer qualquer coisa, ouvir os irmãos. Os irmãos acham que se Judas se arrependesse, buscasse a face de Deus, ele poderia ser perdoado? Há algum pecado que a cruz, que o sangue não possa purificar? Há alguma situação em que o texto de João, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça? Há alguma situação em que isso não possa ser verdadeiro, irmãos? Se nós pregamos o Evangelho, nós precisamos crer num Deus que transforma, irmãos. E talvez a sua vida esteja sendo marcada por situações, por erros, não deslizes simplesmente, sabe? Mas por escolhas erradas, e que geraram na sua vida uma situação insustentável. Desorganizou tudo: vida financeira, vida emocional, saúde física, tudo isso está comprometido. Eu quero lhe dizer que Deus tem o poder de transformar todas as coisas, de transformar a minha vida, de transformar a sua vida, de fazer de qualquer um de nós bênção, de fazer de qualquer um de nós, sabe, instrumento de sua graça, de dar-nos uma nova oportunidade de reescrever a nossa história. Eu queria desafiar, sabe, eu queria lhe dizer e ao mesmo tempo lhe desafiar. Primeiro eu preciso lhe dizer, repetir o que já disse, que não há nada que não possa ser perdoado. Mas você se recorda? Confissão e arrependimento. E aqui vem o desafio. Esta é a hora que o Senhor está esperando ouvir de mim e de você. Senhor, eu preciso do teu perdão. Eu fiz o que não deveria ter feito, ou não fiz aquilo que eu deveria ter feito. Eu abri mão dos meus compromissos com o Senhor, eu fui infiel a Ti. Se este for o seu desejo, e eu não estou falando só com os que estão aqui não, estou falando com você que está em casa também. Talvez você não tenha vindo hoje ao santuário porque não está conseguindo nem viver essa experiência de comunhão por causa do pecado. Eu quero lhe dizer que o pecado não vai lhe afastar de Deus, é a sua comunhão com Deus que vai lhe afastar do pecado. Se este for o seu desejo, coloque-se diante do Senhor agora, quebrante o seu coração. Talvez o seu grande problema não seja nem a traição, talvez seja qualquer outra coisa, e Deus sabe, irmãos? Deus sabe. Converse com Ele agora. Eu vou fazer silêncio para que vocês dois possam conversar. Nós já vamos ouvir a melodia da canção. Enquanto estivermos ouvindo, escutando, a minha sugestão é que você abra a sua alma, converse com Deus e peça que Ele purifique a sua vida, que o toque da graça alcance a sua alma nesse instante.